Agora vamos nos aprofundar um pouco mais e aprendermos mais sobre botões e links. Então, primeiramente, vamos chamar a estrutura HTML. Altera rápido. Primeiramente, eu quero tratar os links. Depois nós entramos no universo dos botões. Então, primeiramente, links, certo? Eu vou alinhar todos os nossos links dentro de uma lista não ordenada. Então, como link, vamos utilizar primeiro, pode ser o endereço do Google, ele pode, nos vai ser útil. Então, isso aqui é o nosso link padrão que nós já conhecemos e leva à página do Google, mas sai da página em que estamos. Nós temos essa opção, nós temos a opção de direcionar para uma nova aba e nós ainda temos a opção de fazer com que esse link não vá para nenhuma página e sim envie o e-mail. Então, para isso a gente coloca na referência mail to e aqui a gente direciona qual e-mail eu quero, a qual e-mail eu quero que seja enviado. Então, link padrão em outra aba, link, link de e-mail. Obviamente, esse e-mail não existe, eu acredito que não exista, por isso que ele não está sendo enviado. Mas se a gente colocar a seta aqui em cima, lá aqui em cima, lá embaixo a gente vê que o nosso link está enviando de fato para o Gmail dessa pessoa. Então, o que mais nós podemos fazer? Nós podemos ainda enviar um link para o WhatsApp da pessoa. Então, se eu não me engano, é WA, S, dois pontos, barra, WA.me. E aqui a gente coloca o endereço. Pode ser esse exemplo que não existe, que é link para, link para o WhatsApp. Esse número não existe, mas vocês já podem notar que se nós colocarmos um número que de fato exista, ele vai direcionar sim para uma conversa do WhatsApp com essa pessoa. Então, isso a gente consegue fazer nativamente, sem necessidade de JavaScript. Ainda podemos fazer com que o link seja um pouquinho mais organizado e que, por enquanto, se nós colocarmos a seta, só o que diz para a gente o que cada link de fato faz é a sua descrição. Mas se nós quiséssemos que, ao colocar a seta em cima, uma caixinha em cima e embaixo aparecesse descrevendo o que é que esse link faz. Então a gente pode fazer da seguinte forma. Vamos utilizar ainda o Google. Vou pegar essa referência aqui. E o que nós vamos fazer é inserir um título dizendo link para o Google. Vamos colocar um target blank e dentro link com descrição. E se nós colocarmos a seta em cima, podemos ver que uma caixinha embaixo está me dizendo o que é que esse link faz. Então, isso é o que a gente consegue fazer nativamente com links. É claro que nós podemos aprofundar cada vez mais utilizando o JavaScript, utilizando CSS para estilizar e ficar cada vez mais elegante, mas nativamente, entendendo esses principais, já é o suficiente para que a gente consiga partir adiante.
Então, terminando os links, vamos introduzir agora nos botões. Existem algumas coisas que podemos sim fazer com os botões nativamente, mas os botões, eles geralmente o que que um botão geralmente faz? Ele reage a uma ação do usuário. Como o HTML, ele não trata interatividade, então existem algumas coisas naturalmente que nós podemos fazer, pelo menos mostrar para vocês o que o botão pode fazer, mas ele brilha mesmo quando utilizamos um CSS para deixar ele bonito ou um JavaScript para tratar o comportamento dele. Mas por enquanto, que nós só estamos utilizando HTML, o que que a gente pode fazer com botões? Vamos colocar eles dentro de uma lista e vamos listar o primeiro botão. Primeiro um botão normal. Para listar um botão normal, nós simplesmente chamamos a tag botão e botão padrão. E esse é o nosso botão padrão. Bem feio, mas com CSS a gente consegue manipular ele da forma como a gente quer. Então vamos tratar outro botão. Existe como você, assim que entrar nessa página, assim que a página carregar, aparece um botão que esteja tipo selecionado, é o autofocus. É uma propriedade e foca no botão automaticamente. Você nota que tem essa borda ao redor, assim que nós entramos na página. E também como você deixar esse botão desativado e ele fica com esse aspecto pálido. Nós utilizamos esse botão desativado geralmente quando nós queremos que a pessoa escreva todos os dados em todos os campos do formulário e, obviamente, nós utilizamos JavaScript para tratar isso, não é possível apenas com HTML. Até seja possível, mas é muito mais recomendado com JavaScript. Então, esses 3 tipos de botões, só com isso aqui já é o suficiente. Você já sabendo qual a tag, sabendo que existem, não só essas, mas você pode acessar as referências e entender que existem vários tipos de atributo que você pode utilizar e forma. Interessante. Vamos dar um exemplo de formulário. É onde nós mais utilizamos botões e para chamadas de ações. Então, vamos construir um formulário simples. Form, vamos utilizar action no momento, mas vamos atribuir um ID para ele, porque eu quero referenciar primeiro o formulário. Eu quero referenciar esse ID depois. E eu quero colocar um input aqui dentro, do tipo texto, e ele vai ter um valor vazio, por enquanto, e um name, do tipo name. Por enquanto, isso não vai fazer nada, nada. Você nota que quando eu dei enter, ele atualizou a página. Esse é o comportamento padrão e todo input. Então, o que eu quero é fazer com que os botões que eu coloque aqui embaixo interajam com esse formulário. Limpar. Então, existem duas propriedades. No momento, se eu fizer isso aqui e clicar no botão enviar, ele nada faz. Assim como limpar. O que eu posso fazer é o seguinte: em cada um desses botões, eles têm uma propriedade que se chama type. Para o enviar é o submit e para o limpar é o reset. Ainda assim, se eu inserir dados e clicar em ambos, não vai ter resultado ainda, porque eles não estão se comunicando. Esse é apenas um botão avulso e esse é apenas um formulário avulso. Eles não se comunicam. Para que eu me comunique com eles, eu preciso que os botões entendam que esse ID pertence a esse formulário. Então, como eu posso fazer isso? Eu posso utilizar um atributo form e rastrear ele. E agora eu estou atribuindo esse botão para esse formulário. Dessa forma, agora o comportamento padrão, quando eu dou enter, é atualizar a página. Isso significa que eu enviei o campo input. Agora, quando eu dou enviar, ele também faz a mesma coisa. E caso eu limpe, ele limpa o campo. Então,
Eu não utilizei JavaScript para isso, são propriedades nativas do HTML. E isso é só uma base do que a gente consegue fazer com botões.